do Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. E vamos louvar a Deus aqui pela bondade, né? Pela misericórdia dele na nossa vida. O Senhor é bom e nós estamos vivendo o cuidado do Senhor diante de cada situação, diante de cada circunstância, nós vemos o cuidado e o agir de Deus. Bora para a palavra? Em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. O que eu preciso aprender? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então presta atenção, o que Deus está falando para nós aqui, através da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Assim aquele que julga estar firme, para quem ele está falando? Ele está falando para quem está orando. Ele está falando para quem está jejuando. É para esse povo que ele está falando. Ele está falando para quem está indo para o culto. Ele está falando para todo mundo. Mas, irmão, presta bem atenção. Aquele que julga. Aquele fala, não, eu estou aqui firme, estou buscando a Deus. Eu estou aqui na presença do Senhor. De manhã o Senhor vem falar conosco. De tarde, na viração do dia, o Senhor vem falar conosco. Nós estamos aqui falando com Deus. O que ele está falando? Fique esperto. Você não vai cair numa pedra grande. Presta atenção. Você está na rua. E por um lugar de rocha. Vai, imagina aí. Vamos ilustrar, vai. Está num lugar rochoso, cheio de rocha. Aí cai uma pedra no meio da rua, uma pedra bem grandona, que não passa nem carro para um lado, nem carro para o outro. Certo? Você vai bater nessa pedra? Claro que não. Você está andando de bicicleta. Você vê lá uma pedrona grandona. O que você vai fazer? Você vai desviar dela, não vai? Mas e se for uma pedrinha pequena? Irmão, presta bem atenção. Não dá mole para nada, não. Não dá mole para o diabo, não, em nome de Jesus. Às vezes, irmão, é uma fala que a gente... É uma palavrinha que a gente falou torta. Uma palavra que a gente soltou numa ocasião inadequada. O que acontece? Gera uma tentação. Sai dela. Resolva ali, cala ali, pronto. O que eu preciso entender em nome de Jesus? A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. As coisas vão acontecer. Por quê? Minha vida está na mão de Deus. Então, a sua vida está na mão de Deus, a minha vida está na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. E o que acontece? Nós estamos na mão de Deus. E o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, que Deus nos dá a direção das coisas quando elas vão acontecer. Deus é misericordioso. O que ele está falando? Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis. Então vamos lá. Surgiu uma situação, vai entrar na minha capacidade, na sua capacidade. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar.
Surgiu a situação, Deus sempre tem um livramento para mim e para você. O que eu não posso fazer é tratar a situação como se não fosse nada. Não tem problema nenhum. Tá tudo em paz. Não, irmão, vigia em nome de Jesus. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Irmão, presta bem atenção. Vamos lá. Eu vou usar o exemplo de alimento, porque é mais fácil. Por exemplo, tem gente que não pode comer certo alimento, que faz mal. Irmão, você vai comer? Tem coisa que não é agradável no paladar, então a gente nem vai querer. Se não pode comer e não é agradável no paladar, a gente nem vai querer, certo? Por exemplo, tem gente que vai comer camarão. Não pode comer camarão que gera lá um negócio no estômago, gera uma alergia. Quando coloca o camarão na boca, já dá aquele gosto estranho de parecendo com manga verde, sei lá, meio aquela nódia da banana, a nódia da manga, aquele gosto estranho, né? Já viu que lá? E você nem vai querer, você põe na boca já vem aquele gosto estranho. Irmão, isso aí já é um sinal. Agora tem coisa que não é assim, não. Tem coisa que eu vou querer. E eu sei que faz mal. Qual que é uma coisa que a gente gosta muito e faz mal? Faz mal para valer. Açúcar, farinha de trigo, né? Por conta das modificações aí, enfim, é uma outra história. Mas açúcar, meu irmão, você vê açúcar no chocolate, você quer. Você vê açúcar no outro negocinho, você quer, eu quero. Irmão, é assim, ela é gostosa na boca, mas ela produz alguns malefícios para nossa saúde. Você está entendendo? O que eu tenho que fazer? Vigiar. Você está num lugar. E aquele lugar vai sair uma conversa que não presta. Sai daí, meu irmão. Deus dá a porta de escape, nós vamos sair. Essa conversa aí não vai prestar, não. Vai levar você para outro lugar. Você está conversando disso daí, mas daqui a pouco vai estar conversando de outra coisa. Vai levar você para outro lugar. Tá andando com essa pessoa aí, cuidado. Dentro de você tem sentimento. Dentro do outro tem sentimento. Cuidado. Vamos falar, irmão, porque a gente fica com reserva e Deus não. Aí Deus quer trabalhar na nossa vida. Então vamos deixar Deus trabalhar em nome de Jesus. Irmão, o que eu preciso entender? Não, vai trazer ali. Cuidado, querido. Dentro de você tem sentimento, dentro de mim tem sentimentos. Aí a gente ouve uma coisa que não era para ouvir. Aí daqui a pouco a gente fica pensando mal da outra pessoa que fala. Uma terceira pessoa tá conversando. A gente está conversando com outra pessoa, aí aquela pessoa que a gente está conversando fala alguma coisa de outra pessoa, aí gera uma coisa lá no nosso sentimento. Tá conversando com outra pessoa, a conversa está tomando outro rumo. Cuidado, querido, em nome de Jesus. O que ele falou? Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então, é coisa que acontece com todas as pessoas, que a tentação pode acontecer com todas as pessoas. Ceder é outra coisa, entendeu? Vamos lá? Não sobrevive. Aí ele fala assim, mas fiel é Deus que não permitirá que sejais tentado, além do que o poder resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então eu preciso entender que diante das situações, pense em Deus, que Deus tem um caminho. Puxa vida, eu não sei como é que eu vou responder fulano. Na hora que você for responder, vai gerar conflito, vai gerar briga, vai gerar contenda, pode gerar briga, pode gerar contenda. O que você vai fazer? Deus vai te dar um caminho. Em nome de surgiu tal situação. Cuidado! Deus vai dar um caminho. Ele está falando aqui na palavra, então ele chegou primeiro. Agora o que eu preciso entender? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Presta atenção. A serpente era mais astuta do que de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então, foi isto que Deus, olha só, então, foi isto que Deus vos falou?
Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza, não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmão, presta bem atenção. Coloca aí na tua cabeça, o diabo não vai chegar com um tridente, um rabo bem grande, né? Aquela fisionomia muito feia, horripilante, tentando quebrar a nossa comunhão com Deus. Não! Vai surgir situações. Como é que foi? Ó, a serpente. Chegou a serpente mais a tudo que todos os animais do campo, que Deus havia feito, questionou, então, foi isto mesmo que Deus vos falou? Ó, jogou o verde, Deus falou que você não pode comer nada aí. Não, não foi isso que Deus falou, não. Ele falou que nós não podemos. Sabe o que é isso? Ela introduziu a conversa com a dona Eva que estava ali. E ela introduziu a conversa. Não, ó, Deus falou que vocês não podiam comer nenhuma das frutas aí, né? Foi isso? Não, foi isso não, dona Eva. Irmão, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Às vezes tem coisa que nós não sabemos. Já viu uma criança? Ó, vou contar a história rapidinho. Teve uma criança, isso aqui há muitos anos, muitos anos, muitos anos. Uma criança. O pai dessa criança, vou resumir aqui. Essa criança ia na casa da tia. E o pai dele era irmão da tia. E ele tinha sumido a gata, uma gatinha da casa. Olha que história, olha que coisa mais fora do comum. A gatinha sumiu. E o pai dessa criança pegou a gatinha, que era da tia, né, irmã dele, e levou para casa. E aí, quando chegou lá no final de semana, tá lá o menino lá conversando e tal. Aí a tia já desconfiava que a gata estava na casa do irmão dela, né? Certo? Pai do menino. Aí ela falou pro menino assim: ô menino, deixa eu te falar, seu pai tá dando comida direito pra gatinha? Irmão do céu, o menino falou assim: claro que tá, tia, tá dando comida. Na cabeça do menino não sabia o que tinha acontecido, não sabia que o pai tinha pegado a gata da tia escondida. Irmão, jogou o verde, colheu maduro. A dona Eva tava nessa mesma história, o menino caiu, ó, escorregou. Aí chegou em casa, sabe o que ele aprendeu? A mãe dele falou assim: ó, o que você vê aqui, você deixa aqui. O que você vê lá, você deixa lá. E esse menino aprendeu até hoje. Até nos dias de hoje ele aprendeu, né? Irmão, cuidado. O diabo chega de mansinho. Ó, Deus falou assim? Não, Deus falou desse jeito. Cuidado, não entra na onda do Satanás. Ó, no versículo 6, aí ela fala, ó, e tal, você vai abrir os seus olhos, e tal. Fez a cabeça da dona Eva. Meu irmão, não deixa o diabo fazer sua cabeça, não. Parece que é vantajoso, mas depois gera consequência catastrófica. Quando a mulher, versículo 6, tá? 3, 6. Quando a mulher observou a árvore, realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela obter sagacidade. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Irmão, isso aqui gerou uma consequência danada. Depois que fez a cabeça dela, aí ela passou a olhar aquilo como normal, podia comer, começou a esquecer da doutrina e da direção de Deus. Guarda aquilo que Deus te falou. Você já viu uma criancinha quando está aprendendo a comer? Você coloca alguma coisa na boca e faz aquela cara, né, de que delícia. Aí a criancinha, bebezinho, né, a partir de 1 ano já começa a comer, né? Então, aí ela tá aprendendo a comer, ela faz gosto, aí a gente faz aquele gosto gostoso na boca, a criança quer logo, não sabe nem o que é. Irmão, em nome de Jesus, não entra na onda do diabo, não. Ela passou a olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Olha só, vamos aqui fechar aqui rapidinho. Jesus foi então conduzido
pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Sai disso aí em nome de Jesus. Essa conversa, essa situação, essa companhia vai levar você. Deus te guarde em nome de Jesus. Preste bem atenção. Deixa o Espírito Santo conduzir. Deus chega primeiro. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, estava com fome. Teve fome. O Satanás chegou na hora que, na hora da necessidade, na hora que teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha, sugestionou. O que Jesus responde? Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta bem atenção. Jesus respondeu com a palavra. Deixa o Espírito Santo te conduzir e tenha em mãos a palavra de Deus, ou melhor, reformulando, tenha em mente a palavra de Deus. Continua aqui comigo. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga aqui daqui para baixo, porque está escrito está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, o diabo não desiste de ser diabo, de tentar, de quebrar nossa comunhão com Deus. Em nome de Jesus, seja conduzido pelo Espírito Santo e tenha em nome de Jesus a palavra na mente. Bora orar? Entendeu que chega de mansinho? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Junto com a tentação, Deus proverá o livramento. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua presença, a tua graça e a tua misericórdia. Enche-nos, papai, da tua unção e da tua presença. Espírito Santo de Deus, conduza a nossa vida com a tua graça, conduza a nossa vida com a tua mão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Estende as tuas mãos de maneira poderosa em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, nós ouvimos a tua palavra e tememos no nosso coração. Obrigado porque o Senhor sempre chega primeiro, Pai. O Senhor sempre chega antecipado, enviando a sua palavra para nos livrar da destruição. Em nome de Jesus, nos guarde, nos livra da cilada do Satanás, da obra do inferno. Abre os nossos olhos e nos dá percepção diante das situações e das questões, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.